E aí pessoal, professor Gessé falando aqui, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o capítulo 2, que fala sobre máquinas simples, tá bom? Ainda no caderno 2, pessoal. Acompanhe pelo livro de vocês. A última atividade que eu passei foi até para vocês fazerem uma leitura e um breve resumo desse capítulo, tá bom? Dá uma folhada, saber de que se trata, de que aplicabilidades de que se trata e as máquinas simples, tá bom? Um conteúdo voltado para a física no momento, tá certo? Então, máquinas simples, a gente vai ver aqui os fundamentos, tá? Dessas máquinas, tá ok? No cotidiano das pessoas, da indústria e tudo mais. Então, vamos lá. Trago aqui para vocês o início do que a gente vai aprender. Na aula de hoje, vamos estudar alavancas. Na próxima, rodas e roldanas, tá bom? E também o plano inclinado, tá certo? Alavancas, segundo a lenda, o grande Arquimedes, ele falou isso daqui, ó: dei-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Então, preste atenção no que ele queria. Ele só queria uma alavanca e um ponto de apoio, tá bom? E aí ele conseguiria mover o mundo. Como eu já disse, é uma lenda, né? Embora seja impossível colocar esse plano em prática, essa ideia de alavanca ela tem aplicabilidades muito importantes. Então, o que é uma alavanca? A gente vai estudar e ver de que ela é composta, tá bom? Uma alavanca, ela pode ser uma barra de metal, ela pode ser uma barra de madeira ou qualquer outro material que seja sólido, que seja rígido, que tenha resistência mecânica, como essa travessa aqui, ó, vocês estão vendo, de madeira, que esse senhor tá segurando aí e forçando ela, tá? Ela não é maleável, ela tem resistência mecânica, tá bom? Ela é rígida. Então, o funcionamento dela é bem simples, tá? Esse funcionamento é usado desde a antiguidade, até nas guerras antigas a gente tem, né, as catapultas utilizadas com essa aplicação aqui, tá bom? É bem simples o funcionamento, ó. Ele vai basear numa força que esse senhor está colocando aqui. No caso, vamos estudar o que ele está fazendo aqui, tá bom? Uma força que é aplicada, que a gente chama de força potente, aqui, ó, tá bom? E em uma das extremidades da alavanca. Aqui tu tem uma extremidade e aqui tu tem a outra extremidade, tá bom? E aqui é como se fosse o centro, a gente vai já saber o que é isso. Então ele coloca aqui uma força que a gente chama de força potente, tá? Porque ele está impulsionando ela, tá? Aplicando uma força em uma das extremidades. Para superar uma chamada força resistente, tá? Você está vendo que essa alavanca, ó, ela tem uma força de resistência, porque ela está presa, ela está fixa a essa bomba de água, e para que essa corda ela acabe subindo e descendo, é necessário que você coloque uma força aqui, tá bom? Para que você não fique com as próprias mãos puxando e descendo essa corda, você utiliza essa máquina simples, que é chamada de alavanca. Você apenas aplica uma força aqui, e aí aqui eu vou conseguir fazer o movimento necessário. Então, aqui eu necessito colocar força porque aqui existe uma resistência. Então, aqui eu chamo de força resistente, tá bom? É como se tu estivesse colocando um peso aqui também e tu quisesse mover, tá certo? Você precisa colocar uma força potente para poder vencer essa resistência. E ela é colocada na outra extremidade. Para que as alavancas funcionem, é necessário ter um ponto de apoio. Olha só o ponto de apoio aqui, ó. É essa parte aqui que prende a extremidade superior. Esse ponto de apoio é que vai dar aí firmeza, tá certo? Que vai determinar, tá bom? O quanto de força potente eu vou colocar para vencer essa resistência aqui, tá? O que a gente pode perceber? Que essa distância da força potente que ele está colocando, ó, a distância até o centro de apoio é maior do que essa distância aqui de cima, tá? É mais longo o braço aqui. E isso influencia muito, que é o que a gente vai estudar agora. Tá? A relação entre a força potente e força resistente, existe uma relação matemática, uma equação que eu posso calcular aí, tá bom? Essas distâncias e tudo mais. E aí eu tenho essa relação aqui, ó, essa relação matemática que me mostra, tá bom? Como calcular a relação entre a força potente e a força resistente. Observe que a gente já demarcou aqui, ó, a força potente está sendo colocada aqui, né, para baixo. Tu também tem uma força resistente para baixo e tu tem duas distâncias do centro de apoio, tá, do ponto aqui de apoio até a força resistente, a gente vai chamar de dr, que é a distância do ponto de apoio até a resistência, e do ponto de apoio até a força potente, eu vou chamar de dp,
tá bom? Então, se eu multiplicar a força potente que eu estou colocando aqui, força mesmo em Newton, multiplicado pela distância, ela é igual, tá? Em igualdade a resistência vezes a distância R. Então eu posso calcular essas medidas. No caso, eu conhecendo a resistência que eu tenho aqui, tá bom? Calculando o peso, a força-peso, e sabendo essas duas distâncias, eu vou saber, por exemplo, a força necessária para me vencer essa resistência. Tá bom? Vocês estão vendo que elas estão em igualdade. Então, se esses termos aqui se igualarem, a alavanca vai estar em equilíbrio. Tá certo? Ela vai estar em equilíbrio perfeito. Tá bom? Vamos estudar um pouco mais para frente. Agora vamos se aprofundar mais. Existe outra coisa. Tá? Quanto maior, tá bom, for a distância, quanto maior for essa distância aqui, ó, do ponto de apoio até a força potente, tá bom? Eu vou ter maior facilidade, tá certo, para mover o meu objeto. Quanto maior for esse braço aqui, ó, da força potente até o ponto de apoio, mais fácil vai ser para me vencer essa resistência. E isso eu calculo por uma coisa chamada vantagem mecânica. A vantagem mecânica é a relação entre as duas distâncias, da força potente sobre a força resistente. Tá bom? A distância, desculpa, tá bom? É a relação entre a distância da força potente até o centro de apoio e da força resistente até o centro de apoio. Então eu faço a relação das duas e eu preciso entender os valores que vão sair aí nessa relação. Por exemplo, se tu calcular os dois e esse valor der 1, exatamente 1, a força necessária para mover a resistência é igual à própria resistência. Tá certo? Como é que esse valor vai dar 1, professor? O que tem a ver? Esse valor vai dar 1 quando esse valor de cima e esse valor de baixo forem iguais. Matematicamente, aquilo que é igual, tá bom? Vai dar igual a 1. Tá bom? Então, se essas duas distâncias forem iguais, eu não vou nem precisar colocar força, porque a força vai ser, para mover, vai ser a própria resistência. Tá bom? É como se eles estivessem em equilíbrio. Se a vantagem mecânica der um valor maior que 1, a força necessária para mover a resistência é inferior a essa resistência. Como é que esse valor vai dar maior que 1? Quando esse valor de cima for maior do que esse de baixo. Então, o braço da força potente é como se ele fosse maior. Tá bom? Então, tu vai ter que aplicar uma força menor do que a força resistente. Tá certo? Do que a própria resistência. Então, quando essa vantagem mecânica dá maior que 1, ela é muito importante, porque eu vou estar aplicando menos força, eu vou estar aplicando força menor do que a resistência que está sendo feita. Então eu não vou fazer muito esforço para poder mover o objeto. Então quanto maior o braço da força potente, melhor. Tá bom? E o último aqui, ó, a vantagem mecânica for menor que 1. A força necessária para mover a resistência é maior do que a própria resistência. Aí eu já vou ter que colocar força. Tá bom? Por isso que a alavanca do senhorzinho aqui na imagem, o braço da força potente ela é maior. Tá bom? E eu calculo tudo isso pela vantagem mecânica. Ok? E aí, eu tenho os tipos de alavanca. Alavanca interfixa, alavanca interresistente e alavanca interpotente. Tá bom? Existe essa variação. E é o que a gente vai ver aqui agora. Ó. Alavanca interfixa. O que significa uma alavanca interfixa? Tá bom? Apresenta o ponto de apoio situado entre os pontos de aplicação da força potente e resistente. O ponto de apoio, galera, sempre vai estar entre a força resistente e a força potente. Está vendo que o braço do humano aqui está aplicando uma força para poder vencer a resistência do parafuso aqui. E o ponto de apoio está entre as duas forças. Então isso significa uma alavanca interfixa. Tá bom? Olha só aqui, ó. Onde é que está o ponto de apoio nessa figura? O ponto de apoio está aqui no centro, tá bom? Porque se eu for colocar um objeto aqui e for cortar, isso vai ser minha resistência. Eu vou ter que aplicar uma força aqui, ó, tá bom? Uma força potente para poder vencer a resistência de qualquer coisa que eu vá cortar. Então, o que eu vou cortar aqui vai ser a resistência. E aqui no centro eu vou ter o ponto de apoio. Porque se eu não tiver esse ponto de apoio, essas duas lâminas não têm funcionamento, tá bom? Então, quando eu percebo que o ponto de apoio está no centro, é uma alavanca interfixa, tá bom? Vamos para o próximo tipo. Alavanca interresistente. Está dizendo aí, a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio. Já quem está no centro, na interresistente, só preste atenção, ó, a interresistente. Quem está no centro é a força resistente, tá bom? O ponto de apoio ele vai estar em uma das extremidades.
Tu percebe que aqui tu tem o ponto de apoio, tá? Para tu colocar o abridor. Aqui tu vai colocar uma força para poder vencer, tá bom? O metalzinho aqui da tampa, tá ok? Então a força resistente está aqui agora, tá bom? E eu tenho um novo centro de apoio. Quando essa força resistente está no centro, eu tenho uma alavanca interresistente, tá bom? Muito cuidado com essa classificação, que ela é muito importante aí nas questões. E o último tipo de alavanca é a interpotente, tá? A interpotente, quem vai estar no centro entre o ponto de apoio e a força resistente é a força potente, tá bom? Quem é que está fazendo resistência aqui? É o peixe, né? Ele que faz a resistência para poder vencer aqui o pescador. Onde é que está meu ponto de apoio? É o próprio pescador, tá bom? Ele está sendo o ponto de apoio para segurar aqui, ó, o artefato para poder pescar. A força potente está sendo colocada aqui por ele, né? Aqui é o ponto de apoio, mas a força potente está sendo aplicada pelo pescador e está sendo feita aqui pela vara. E a resistência está aqui, ó, em outro sentido, para baixo, tá bom? Então, nesses casos que a força potente está no centro, eu tenho uma alavanca interpotente. Pessoal, esse é o estudo inicial de alavancas. Próxima aula, a gente já vai analisar as roldanas, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço para todos.